E para a gente abordar outro ponto importante do jogo, claro, o Luciano foi decisivo, mas teve um fato interessante que foi justamente o retorno do Luan. O Luan voltou para o São Paulo voltou a atuar pelo São Paulo depois de 660 dias. 660 dias o Luan voltou a ser utilizado pelo técnico Hernan Crespo. O último jogo dele tinha sido no dia 27 de setembro de 2023, uma vitória contra o Curitiba. Depois disso foi emprestado para o Vitória, ficou um tempo afastado, treinando em separado, chegou a ser reintegrado, né, ainda com o Zubeldia, mas não foi utilizado, e ontem, no finalzinho da partida, entrou no jogo, voltou a vestir a camisa do São Paulo e se torna, de fato, agora uma das peças a serem utilizadas pelo técnico Hernan Crespo. Fernandão, o que você acha sobre o Luan? Vai ser uma peça útil para o São Paulo e talvez não dá para analisar muito o que ele fez no jogo, né? Porque foi bem na reta final que ele entra, mas mais uma projeção do que pode ser o Luan para esse time, caso consiga entrar na forma ideal. Eu acho que ajuda. Muito tempo longe da bola, né, Boni? Atrapalha na questão do ritmo de jogo, mas é um jogador que tem a confiança do Crespo, um jogador que no comando do Crespo fez gol, né, que ajudou a título em 2021. Então, acho que mais do que ele retornar, ajudar o São Paulo, ele queria muito isso, ele desejava voltar ao futebol dessa forma, né? Claro, precisa um tempo para ver como que ele vai se comportar, qual a característica dele dentro do jogo, né? Se continua sendo só um volante que tem uma característica de desarme, entrega o passe rápido, ou vai ter algo a mais, né, que o Crespo queira trabalhar. Mas eu acho importante, acho que tem realmente que ter espaço, né? Principalmente se o treinador acha que ele vai contribuir, ele certamente vai querer muito isso, e a torcida também. Então, acho que nesse primeiro retorno do Luan agora, pouco tempo para analisar, mas com mais minutagem, mais bola para ele, a gente vai ter um parâmetro melhor para analisar, mas por enquanto legal. O que você acha, Chacon? O Luan pode ser útil para o São Paulo? Eu acho que nesse momento o São Paulo não está tão carente de primeiro volante. Que loucura, né? Porque teve um momento que o São Paulo não tinha um primeiro volante. Agora o São Paulo meio que se encaixou nesse momento, nessa posição. Mas claro que ele é um primeiro volante de ofício. Está de volta o Pablo Maia, mas não voltou do jeito que a gente esperava e estava acostumado a ver o Pablo Maia, né? Isso é natural. Ele teve uma lesão séria, ficou de fora um bom tempo. É natural que ele volte num ritmo menor e ainda não conseguiu demonstrar aquele futebol que a gente espera do Pablo Maia, né? Então, esse é um primeiro ponto. Só que o Bobadilla, ele, quando acionado ali na posição, tanto Bobadilla, Marcos Antônio já foi, o Alisson já foi, todos eles deram conta do recado até aqui, né? Claro que ele chega para ser mais uma opção, e se não faltou opção, melhor ainda, né? E que bom, cara, eu torço para que ele aproveite as chances que ele receber. Mais uma vez, já falei diversas vezes, não mudo a minha opinião. Eu acho que ele já teve diversas oportunidades com diferentes treinadores. Acho que, na maioria das vezes, ele não soube aproveitar as oportunidades, tanto que foi emprestado, tanto que foi dados novos ares para ele, né? E eu acho que isso seria o melhor para a carreira dele, a longo prazo. Pensar na carreira dele seria melhor ele buscar novos ares. Mas ele gosta muito do São Paulo, tem um carinho muito grande, uma relação muito grande. O torcedor aprendeu a gostar do Luan no passado, né? Quando foi muito vencedor também. O Luan fez parte de um time vencedor, né? Como titular, era muito importante. Depois das lesões ele decaiu. Mas assim, eu torço muito para que, recebendo uma nova chance, ele aproveite, ele tenha dedicação, ele coloque dentro de campo aquilo que a gente sabe que ele pode apresentar. Esse eu acho que é o mais importante. O Crespo falou depois sobre o Luan, né? Ele disse o seguinte, abre aspas, ao final do dia sempre falamos de atletas, mas estamos falando de pessoas, isso é importante. Estar perto das situações particulares, privadas. Nós chegamos aqui para ajudar os atletas, então se uma pessoa
que para mim é importante, que foi um dos protagonistas de um título para o São Paulo com a gente na comissão. Então é uma pessoa particular, a gente quer ajudar ele e a todos os atletas. Vê-lo feliz faz a gente feliz. E aí na imagem da tela está o Luan depois do apito final, né? Chorando bastante no campo, depois publicou uma foto com um trecho da Bíblia. Tem o lado humano, dá para ver, né, Renan, que o Crespo conhecendo o Luan e tendo o histórico que tem com o jogador, que o título que ele ganhou com o São Paulo foi realmente com o protagonismo do Luan, não só com o gol na final, mas também com uma boa campanha no Paulista, ele tem essa predisposição a querer dar uma nova chance, né? Aí a questão é justamente o Luan aproveitar mais uma dessas oportunidades que tem com a camisa do São Paulo, né, Renan? E ele fala isso porque não só as lesões atrapalharam a boa sequência da carreira do Luan, e sim o extracampo, né? O extracampo acho que atrapalhou muito também o segmento da carreira dele, que possivelmente ele nem estaria mais no São Paulo, né? Estaria já jogando em outro lugar, porque eu gosto muito do Luan para essa função. É claro que no sistema que o São Paulo está jogando hoje, o jogador com essa característica dele, do Pablo, o que era a minha característica, tem um pouco menos de espaço, né? São entradas assim circunstanciais, né? Como foi ontem, para segurar um jogo, estamos ganhando, do que de início, se bem que o Crespo vai ter que, em algum momento, daqui a pouco, no próximo, vai ter que fazer alguma coisa, né? A gente não pode correr o risco de perder o Luciano, a gente não pode correr o risco de perder o Marcos Antônio Bobadilha, a gente não pode, já poupou o Alan, daí... Então, você não sentiu que ele já começou a fazer umas mudanças pontuais? Alan já foi para o banco? Foi uma, né? Então, pontual. Sim, foi a do Alan, e acho que foi por isso, né? Daqui a pouco, o Ferrarese, daqui a pouco o Arboleda, mas vai ter que ser feito, Para esse jogo eu já teria feito, o jogo contra o Juventude, porque a posição que nós mais temos jogadores hoje é a de volante, né? Contra o Corinthians tinham 4 no banco, daí o Alisson entra com 10 minutos, agora tinham 3 no banco, né? O Negruti, o Luan e o Pablo Maia que acabaram entrando, né? Então ele pode fazer ali um revezamento para minimizar os riscos de lesão, né? O time está bem, o time está ajustado, mas é preciso ter ali um discernimento para não termos mais problemas. A gente tem tido já muitos problemas. Pelo menos eu não me lembro, vocês podem me lembrar se aconteceu, 2 lesões de LCA no mesmo ano para a mesma posição. Eu não me lembro, por exemplo. No São Paulo eu não me lembro. 2 jogadores machucaram o joelho da mesma posição no mesmo ano. Então, a gente tem que minimizar nossos riscos aí, né? Grama sintética daqui a pouco. Mas precisa ganhar. Foda-se, irmão. Recolhe o Luciano. Não interessa. Mas foi 1-1 aqui, precisa ganhar lá. Não interessa, mano. Não interessa. Né? Azar. Eu, pelo menos, penso assim. A gente tem que minimizar os riscos. Se você perde o Luciano hoje, por uma lesão, que seja de 2 semanas. Porque 2 semanas são 4 jogos. Você atrapalha muito no que é o rendimento do time hoje, nessa formação que o São Paulo está jogando.